A paz do Senhor para todos. Hoje vamos falar sobre a mortalidade da alma. É até um assunto assim meio polêmico, mas vamos ver em vários textos bíblicos e também no original, que vai nos mostrar, deixando de forma bem clara, que a alma ela é mortal. O que é alma? Veja bem que alma, dentro da nossa contextualização, normalmente se entende que é algo embutido dentro do homem. Mas, baseado pela Bíblia, alma é o homem, alma é o ser humano. Até nos textos sagrados da Bíblia hebraica, a palavra alma aparece nefesh, que quer dizer vida, mente, pessoa ou alma. Em Gênesis, no capítulo 46, o versículo 26 e o versículo 27, na Bíblia que eu estou usando aqui, vai aparecer a palavra alma. Na Bíblia, na linguagem de hoje, aparece pessoa. Na Bíblia, edição pastoral, também aparece pessoa. Também na Bíblia de Jerusalém, aparece pessoa. E no texto original, que é no hebraico, aparece a palavra nefesh, que quer dizer alma, vida, pessoa, mente. Em 1 Samuel, no capítulo 20, o versículo 17, na edição pastoral, ali quando Jonathan disse que eu amava Davi, vai aparecer assim: eu amava como a si mesmo. E na Bíblia hebraica, no texto hebraico, vai ali aparecer nefesh, quer dizer alma. Em Levítico, no capítulo 21, versículo 11, veja bem que na Bíblia hebraica, no texto hebraico, aqui aparece alma morta. Aí no texto original vai aparecer nefesh met, nefesh met, quer dizer alma morta. Veja bem que isto, dentro da nossa contextualização, fica assim uma coisa meio esquisita, podemos dizer assim. Vamos imaginar hoje, nos nossos dias, a gente vai a um velório e diz assim: olha, eu vi a alma dentro do caixão. Mesmo se for dentro de uma contextualização ali dos irmãos que estão ali, que acredita que a alma ela é mortal, mas vai ficar assim algo meio esquisito. Por que fica meio esquisito usar essa expressão? Olha, eu fui ao velório e eu vi a alma dentro do caixão. Agora, se a gente falar assim: olha, eu fui ao velório e eu vi o corpo dentro do caixão, fica assim uma coisa que faz parte da nossa contextualização. Mas veja bem, no texto original, na Bíblia hebraica, em Levítico, no capítulo 21 e o versículo 11, e também Números, no capítulo 6, o versículo 6, e capítulo 9, versículo 10, e número 9, versículo 7. Todos esses textos que eu citei, no texto original, no texto hebraico, aparece a palavra nefesh met, ou seria alma morta. Então, esses textos aparecem alma morta. Em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 22, na Bíblia que eu estou usando, João Ferreira de Almeida, aparece alma. Na NVI, aparece vida. E no texto hebraico, aparece pessoas. Então, quando nós olhamos para algumas traduções bíblicas, já usa expressão diferente. Em algumas aparece alma, e em outra aparece vida, em outra aparece pessoa, e no texto original vai aparecer nefesh, ou seria, cada tradutor, para melhorar o seu arranjo da tradução, para ficar assim uma linguagem mais acessível na nossa cultura, então eles têm o direito de fazer isso. Por quê? Porque
nefesh, pode ser alma, está correta a tradução, pode ser pessoa, está também a tradução correta, pode ser vida. Então, o tradutor, ele tem esta opção, ou tem essa forma variável para ele trabalhar e deixar a sua tradução de uma forma assim mais harmoniosa com a contextualização que ele vem traduzindo. Só que isto hoje é dentro da nossa contextualização brasileira. Quando se fala alma, normalmente as pessoas entendem que é algo embutido dentro do corpo humano, ou seja, após a morte, a alma ela vai para o céu e o corpo vai para a sepultura. E numa linguagem assim bem comum, as pessoas se expressam dessa natureza. Olha, o fulano tal dia, ele faleceu, mas agora é mais uma estrelinha no céu. Até usa isso para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, principalmente para os familiares. Mas quando olhamos dentro do texto sagrado, isto é, no original, nefesh, que quer dizer alma, quer dizer vida. E como já foi comentado em vários textos, alma é a pessoa, ou seja, o ser humano, ele é uma alma viva. Após a morte, o ser humano, ele é uma alma morta. E também baseado no texto de Gênesis, quando Deus formou o homem, Deus fez ali um boneco, e depois Deus soprou o fôlego de vida no seu nariz, e o homem passou a ser alma vivente. Então, antes de receber o fôlego de vida, não era alma vivente. Após receber o fôlego de vida, passou a ser alma vivente. Então, esta é a linguagem bíblica. E em Salmo 42, o versículo 1 e o versículo 2, na Bíblia hebraica, aparece pessoa. E, levando isso para o original, nefesh. E na Bíblia, na linguagem de hoje, aparece eu, seria pessoa. Então veja bem que de uma tradução vai mudar, isto vai depender, o tradutor, ele vai ponhar aquilo que ele vê que deixa o seu texto, a sua tradução, de uma forma mais harmoniosa. E também Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 15, na NVI aparece você, na linguagem de hoje também aparece você, e na Bíblia hebraica aparece pessoa. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, na Bíblia hebraica aparece pessoa. Então veja bem que até aqui, baseado nos textos sagrados e também no texto original, que seria o hebraico, o que é a alma? A alma é a pessoa, ou seja, o ser humano, ele é uma alma vivente. E quando o ser humano morre, passa a ser uma alma morta, isto baseado no texto original. Mas veja bem que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e o versículo 28, até parece que entra em contradição. Mateus, no capítulo 10 e o versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, aqui aparentemente apareceu dois. Apareceu a alma e apareceu o corpo. Ou seja, melhor se expressando, vamos entender que parece que entra em contradição. No Antigo Testamento, o que é alma? Pessoa, a pessoa é alma. Quando está com vida, alma viva. Após a morte, alma morta. Ou seja, não existe
um ser embutido dentro do corpo humano. Mas quando lemos o texto aqui no Evangelho de Mateus, aparentemente parece que entra em contradição. E o Novo Testamento, né, ele foi escrito em grego. E no antigo, alma, nefesh. No grego, alma é psiuque, que quer dizer a mesma coisa. Alma, pessoa, vida, mente. Então, aqui o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, quando fala alma, ou fala corpo, simplesmente aqui está repetindo. Falar corpo e falar alma, a mesma coisa. Porque o texto fala assim, olha, o texto fala dessa forma: não temais o que mata o corpo. O que é o corpo? Uma alma viva. Então, simplesmente está repetindo. Quando fala corpo, né, ou fala alma, está falando a mesma coisa. Outro texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo 25 e o 26, diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em resgate a sua alma? Então aqui, o versículo 25, aparece vida, e o versículo 26 aparece alma. Falar vida ou falar alma é a mesma coisa, simplesmente usando palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. E veja bem, é um outro texto que está registrado em Apocalipse, no capítulo 6, e o versículo 9 e o versículo 10. Veja bem o que diz o texto. Apocalipse 6, o versículo 9 e o versículo 10. E havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgue e vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10, aparentemente, a alma aqui, ela é o quê? Imortal. Por que é imortal? Porque as pessoas morreram, mas João aqui viu as almas das pessoas que morreram, e elas estavam onde? Ali debaixo do altar. Estavam o quê? Clamando. Então, o texto vai aparentemente nos mostrar que a alma ela é imortal. Mas veja bem, para a gente, ou seja, para nós compreendermos o texto bíblico, é necessário muitas vezes, num texto dessa natureza, a exegese, não, a exegese. O que é uma exegese? É a pessoa saber em que época foi escrito, qual era a contextualização da época, o idioma que foi escrito. E na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar vários textos que é uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? É pegar algo inanimado e fazer com que aquele algo fala. Ou seria como eu falar assim, olha, uma mesa falou, a árvore bateu palma. Isso é uma prosopopeia.
algo inanimado falar, algo inanimado agir como um ser humano. Então isso é uma prosopopeia. E na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar vários textos que é uma prosopopeia. Um exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, quando o apóstolo Paulo diz assim: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ou seria, Paulo estava conversando com a morte como se fosse uma pessoa? Não. Esse texto, 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 55, também é uma prosopopeia. E quando olhamos para outro texto, que está em Gênesis, no capítulo 4 e o versículo 10, o texto lá vai mostrar que o sangue de Abel, ele clamava. Agora, como que um sangue derramado na terra vai clamar? Então, é uma prosopopeia. E, voltando aqui ao texto de Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9, e o versículo 10, é uma prosopopeia. Não que a alma das pessoas aqui estavam clamando, é uma força de expressão. E também, o apóstolo João, ele estava baseado no texto de Levítico, no capítulo 4, vamos lá, Levítico, no capítulo 4, e o versículo 7, que diz assim, Levítico 4, e o versículo 7, também porá o sacerdote daquele sangue sobre a ponta do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto. Então, do sangue do novilho era derramado aonde? Na base do altar. Então, aonde ficava o sangue inocente? Na base do altar. E o apóstolo João, tendo esse conhecimento, as pessoas que morreram, o servo de Deus, pessoas inocentes. Então João, novamente, em Apocalipse, ele mostra o sangue na base do altar. E outro texto está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e o versículo 22 e o 24 diz assim, uma parábola muito conhecida, do rico e Lázaro. Lucas 16, 22 e o 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamava dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Baseado nesse texto, aqui não tem como negar a expressão do texto. A alma, ela é o quê? Ela é imortal. Por quê? Quando o rico morreu, ele foi sepultado. E lá no Hades, ele viu Abraão, né? E ele falou assim: olha, pai Abraão, mande, né, que Lázaro, né, molhe o seu dedo sobre a água e põe na minha língua para refrescar. Então o texto aqui, de uma forma bem clara, está falando que a alma, ela é imortal. Mas é necessário usarmos várias ferramentas para compreender o texto bíblico, porque os textos sagrados, normalmente, ou vários textos, nunca vai ser interpretado ao pé da letra, porque senão sangue vai falar, como nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, e algo dessa natureza assim. Voltando um pouco aqui no versículo 23, aqui diz
que sobre o Hades, que estava lá no Hades. Essa palavra Hades, né, quer dizer lugar dos mortos, podemos dizer assim. E veja bem que hoje, né, o nome que nós usamos, onde sepulta os mortos, é o cemitério. E essa palavra cemitério, ela vem do grego, que aparece a palavra koimiterion, koimiterion, né, que quer dizer dormitório ou mansão. Né? Vamos imaginar hoje nos nossos dias alguém que vem do cemitério e fala: olha, eu estou vindo da mansão, ou eu estou vindo do dormitório. Não vamos entender essa linguagem, porque isso, com o passar do tempo, hoje a nossa contextualização, a palavra cemitério, né, ela tem um outro sentido diferente, um sentido que normalmente para muitas pessoas é algo que traz um certo impacto, um certo temor, mas no princípio isso foi o nome posto pelos primeiros cristãos do primeiro século, um nome bonito, koimiterion, dormitório ou mansão. E na Bíblia de Jerusalém, esse texto aqui de Lucas, no capítulo 16, o versículo 23, aqui, na que eu estou usando, João Ferreira de Almeida, revista corrigida, Hades. A Bíblia de Jerusalém, vai aparecer a palavra mansão. Então, baseado nesse texto, na origem dessa palavra, melhor se expressando, os primeiros cristãos, eles acreditavam assim, isto baseado nas palavras de Jesus, que após a morte, há pessoas que são tementes a Deus, é um sono, que vai ser despertado na volta de Cristo, isto é, na ressurreição. Agora, voltando aqui ao texto, Lucas 16, versículo 22 até o versículo 24. O texto aqui é bem claro. Fala que a alma, ela é imortal. Por quê? Porque a alma está falando. O rico morreu e estava conversando. Então, esta parábola, ela não é de Jesus. Esta parábola, isto era uma crença que muitos ali nos dias de Jesus, eles acreditavam. Era uma crença que circulava. A pessoa morria e a pessoa ia para o lugar dos mortos, e lá, como eles acreditavam que a alma era imortal, as pessoas conversavam no lugar onde ficavam os mortos. E esta era uma forma que os rabinos, eles usavam para mostrar a sua argumentação de uma forma diferente. Até isso, entre os rabinos, nos dias de Jesus, era chamado o argumento rabínico da desconstrução. Você repete a tese do outro e modifica no final. Então, o que Jesus fez aqui? Em partes, ele concordou que o morto, ele falava, a alma falava. Em parte, Cristo, ele concordou com essa tese, porque essa tese era uma tese da desconstrução. Não só Jesus usava, mas outros rabinos também usavam. Concordava com uma tese, aí no final da tese discordava. No final da tese modificava. Isso que eu estou falando, isto está baseado em documentos. Um erudito alemão, Hugo Glesman, e Joaquim Jeremias. Esse documento está registrado
num livro que é versículo por versículo. O do autor é Russell Norman Chamberlain. Nesta parábola está registrado que esta era a tese da desconstrução. Isto já era uma crença que circulava nos dias de Jesus. As pessoas morriam e o morto tinha o seu lugar, e lá neste lugar o morto conversava, ele andava de um lado para outro, ele enxergava, como mostra aqui em Lucas, no capítulo 16, versículo 22 até o versículo 24. E nesse livro, que é versículo por versículo, de Russell Norman Chamberlain, lá mostra que nos dias de Jesus existia documentos dessa natureza. A pessoa rica usufruía bem das coisas da terra. Aí depois que morria, ia para um lugar de tormento, porque não foi uma pessoa boa. E a pessoa que era pobre, mas era uma pessoa boa, aí quando morria, ia para um lugar de felicidade, um lugar de paz, um lugar de harmonia. Isto existia nos dias de Jesus. Aquilo que eu disse, a tese da desconstrução, que é concordar no início e depois, no final, modificar. Aqui no mesmo capítulo, Lucas 29 e o versículo 30 diz assim, isso mesmo, Lucas 29, ou seja, Lucas capítulo 16, o versículo 29 e o versículo, até o versículo 31, que diz assim: E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Ou seria, a princípio, Jesus concordando com a tese, mostrando que o morto fala, que a alma é imortal. E no final aqui, Jesus discorda dessa tese. Ele modifica essa tese. O rico pediu para Abraão que Abraão fizesse com que ali alguém saísse do mundo dos mortos, isto é, ressuscitasse e fosse pregar para os seus parentes, para não ir naquele lugar, porque é um lugar de sofrimento. E a resposta foi essa: não, lá tem Moisés e os profetas. Ou seja, quando fala Moisés e os profetas, o que é Moisés e os profetas? A Bíblia Sagrada, de Gênesis até Malaquias, porque essas são as divisões da Bíblia. Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Profeta, o restante da Bíblia. Então, aqui Abraão diz: não, nenhum morto vai sair daqui para pregar para os vivos. Não, vocês lá, os que estão vivos, têm Moisés e os profetas. Ou em outras palavras, eles têm a Bíblia Sagrada. Se eles não derem crédito na Bíblia Sagrada, não vão acreditar nos mortos. Então, Jesus aqui concorda com a tese. E no final, Jesus modifica. Um outro exemplo que Jesus concordava a princípio e depois modificava. Quando apresentaram para Jesus aquela mulher adúltera, que foi pega em ato de adultério, os seus acusadores, os escribas e fariseus, apresentou a mulher, falou assim: olha, na lei, essa mulher deve ser apedrejada. Jesus não respondeu nada. Ele se abaixou e começou a escrever. E eles insistiram. Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado, atira
a primeira pedra. E Jesus abaixa e continua escrevendo na terra. Quando ele levanta os seus olhos, só está a mulher à sua frente. Jesus disse: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Diz o texto que do mais velho, foi de um a um, todos foram embora. Ou seja, a princípio, Jesus, ele não discordou com os fariseus e os saduceus. E no final ele discorda. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, esta era o meio que os rabinos usavam para desconstruir a filosofia de muitas pessoas. A princípio concorda e no final modifica. Então, a parábola está aqui registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no capítulo 16, o versículo 19 até o versículo 31, baseado nesses documentos. Essa parábola não é de Jesus, já era algo que circulava, e Jesus usou esses documentos circulando, esta crença circulando em Israel, e no final, aqui do versículo 16 e o versículo, ou seja, Lucas, capítulo 16, o versículo 29 até o versículo 31, não é parábola de Jesus. E no final aqui, Jesus ele discorda, como eu disse há poucos instantes, que baseado neste filósofo de peso, que é uma pessoa muito importante, pessoa de peso, pessoa respeitada, ou seria uma grande autoridade, que seria Hugo, Glesman, Joaquim e Jeremias. Eles apontam isto, e isso está registrado no livro, versículo por versículo, de Russell Norman Champlin. E aqui Jesus, ele desconstruiu no final. E veja bem, se Jesus, ele estivesse incentivando, mostrando aqui o rico falar, lá em Apocalipse, a alma das pessoas clamando, lá no Evangelho de Mateus, também aparece corpo e aparece alma. Se Jesus estivesse pregando algo dessa natureza, Jesus estava em contradição com o texto sagrado. Por quê? Porque lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, Levítico 19 e o versículo 31, o texto ali é bem claro, que não se deve consultar os mortos, os adivinhões, algo dessa natureza era proibido por lei, de consultar os mortos. Agora vamos imaginar se Jesus estivesse aqui em Apocalipse, incentivando João, aqui essa parábola do Lázaro, aqui Jesus mostrando o rico após ir para a sepultura, e lá esse rico conversando, ele dialogando, seria uma alma imortal, ou seria consultando os mortos, ou seria Jesus estava em contradição com os demais textos bíblicos, porque o texto em Deuteronômio 18, versículo 11, Levítico 19, versículo 31 é bem claro, que não se deve consultar os mortos, os espíritos e também os adivinhões. Então o texto aqui de Lucas, o texto de Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9, realmente é necessário o quê? Uma exegese para compreender o texto bíblico, porque do contrário, vamos estar atropelando o texto bíblico. Veja bem, quando não usamos a exegese
Isto é um perigo. Por quê? Porque nós podemos manipular o texto bíblico, pegar o texto ao pé da letra e afirmar daquela forma que ele está fazendo. Isso, a pessoa, ela tem o poder de manipular o texto bíblico quando não usa a exegese ou, em outra língua, a hermenêutica. Então é necessário usarmos estes recursos para realmente entender aquilo que o texto sagrado ele está nos apresentando para cada um de nós. E também em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, ali o texto é bem claro, que a pessoa, após a morte, ela não tem ciência. Tudo aquilo que se passou com a pessoa, ela não lembra mais de nada. A pessoa lembra das coisas enquanto tem vida. Após a morte, não existe nenhuma ciência. Então, que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos. E aquilo que eu não consegui passar para vocês, que o Espírito Santo possa interpretar de uma forma bem clara para todos. Amém?